Fala pessoal, vamos aqui a mais uma aula, tá? E o assunto hoje será ação penal, tá bom? Você está estudando aí, está previsto no seu edital esse assunto, ação penal. Então a gente vai aqui resolver alguns pontos rápidos e, consequentemente, depois você vai resolver algumas questões com o professor Muniz, tudo bem? Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho essa câmera, ó. Pronto, rapaz, beleza. Mais um pouquinho. Pronto, perfeito, pessoal. Então a gente vai dar início, tá? Da ação penal, tema aí de direito processual penal. Bem simples, rápido, para que você acerte na prova. Pessoal, vamos lá. Primeiro, eu queria trabalhar com vocês alguns tópicos, alguns conceitos. O que é uma ação pública incondicionada, acondicionada e o que é uma ação penal privada. Primeiro, o que seria essa ação penal? A ação penal, o cara cometeu um crime e agora vai ser feito um processo contra ele. Ele vai responder pelo crime que ele cometeu, certo? E aí vai ter toda uma ação, todo um processo. O processo vai ser feito e vai ser oferecido essa ação diante lá ao judiciário, onde quem vai oferecer é quem? É o titular da ação, que é o Ministério Público, tá? De acordo, dependendo com o crime, de acordo do qual é o crime que foi praticado, vai ter um tipo de ação. Por exemplo, umas vão ser de interesse do Estado, obrigatoriamente, outras vai depender da vítima, se ela quiser ou não. Esse é o primeiro pensamento que você tem que ter. Vai depender do crime. Por exemplo, o que seria essa ação pública incondicionada? Vamos lá. A incondicionada é um tipo de ação pública, o próprio nome é claro e já diz. Aqui é uma obrigação do Ministério Público oferecer, tá? A denúncia. Então tá aqui, ó. Incondicionada, ou seja, para o início dessa ação, o Ministério Público, ele não precisa de qualquer condição. Ele vai oferecer essa denúncia. O que seria a ação pública condicionada? Ó, no entanto, alguns crimes, o Ministério Público necessita de uma condição. Na incondicionada, o Ministério Público não precisa de condição nenhuma. Aconteceu o crime, ele oferece. Para entrar com essa ação penal. Ou seja, na condicionada são crimes em que depende da representação da vítima, do ofendido, né? Então, tá aqui, ó. Em alguns casos, a condição será uma representação do ofendido, que são os crimes de ação penal pública condicionada, a representação do ofendido. É como se fosse uma espécie de quê? De autorização, uma concordância para que o Ministério Público ofereça a denúncia, para que seja ajuizado, entendeu? Então tem a incondicionada e a condicionada. Ó, lá no artigo 129 da Constituição, ele fala assim: são funções institucionais do Ministério Público. Uma dessas funções está lá, promover privativamente a ação penal pública, na forma da lei. Então, quem é o titular da ação é o Ministério Público, tá bom? Ele é que vai oferecer lá a denúncia, né? A ação penal, vai ajuizar. Em relação à ação penal privada, o que seria a ação penal privada? Vamos lá. Aqui, pessoal, aqui é o particular. O particular, ele tem um nome. Quem é o particular? A pessoa que foi vítima lá, né? Ele é chamado de querelante. Então, ele é o titular da ação. Não é mais o Ministério Público. Agora é o cara que foi ofendido. Então, essa ação penal privada são para aqueles crimes que dependem da queixa-crime. Ou seja, depende da pessoa se queixar lá na delegacia. Né? A pessoa se queixasse. Olha, aconteceu isso comigo e eu quero que faça uma denúncia. Pô, ela que se sentiu ofendida. Tá? Então, ela é o titular da ação. E isso é crime de ação penal privada. Ela vai ser iniciada por meio de uma queixa-crime. Tá? Contra quem? O querelado. Quem é o querelado? É o réu. O querelante é o titular da ação, você que foi a vítima. O querelado é o réu. Tá bom? Existem dois tipos de ação penal privada. Né? Aqui tem a exclusiva e tem a personalíssima. Cuidado que elas podem cair na sua prova. Eu não estou dizendo que existem dois tipos, existem mais. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessas duas aqui. Ó. A ação penal privada exclusiva e a ação penal privada personalíssima. O que seria a exclusiva? Ou também chamada de propriamente dita. Aqui, ela é cabível quando? Para aquelas pessoas que têm o direito de representação dentro do prazo decadencial de 6 meses. Ou seja, professor, a exclusiva, por exemplo, a vítima, ela morreu, né? E aí, alguém pode representar por essa vítima? Alguém pode ir lá prestar queixa pela vítima? Pode. Se for um crime de ação penal privada, ela é exclusiva. De acordo com a lei, se a lei diz que quem tem direito lá é o CAD, cônjuge, o ascendente, o descendente, o irmão, pronto. São eles que vão entrar com ação penal no caso da sua morte. Então, na exclusiva, outras pessoas podem entrar, caso você fique impedido.
Na personalíssima, não. É só você. Aquelas outras não podem entrar. Ó, cabe apenas à vítima o direito de propor. Somente ela. Aí, nesse caso, a única hipótese de cabimento atualmente é aquele crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento ao casamento, né, que está lá no artigo 236 do Código Penal. O prazo decadencial, também 6 meses. Prazo decadencial, Muniz, também lá na exclusiva, 6 meses, pessoal. Você tem um prazo de até 6 meses aí para você entrar com essa ação. Depois o prazo ali decadencial vai diminuindo e você perde aquele direito, tá? Tranquilo? Na exclusiva, outras pessoas podem entrar caso você seja impedido ali, ou morrer, ou alguma coisa aconteceu com você. Na personalíssima, não, é somente a vítima. Nem mesmo no caso de morte dela, os outros representantes podem entrar. Isso na personalíssima. Então, só para a gente reforçar de novo. Ó. Na ação penal privada, personalíssima, a proposta de queixa cabe apenas ao ofendido, ou seja, ela é intransferível, não sendo possível nem mesmo a intervenção de um representante legal ou sucessão no caso de morte. Tá? Quando resta extinta a punibilidade do ofensor. Acabou. Tá? Então, essa é a ação penal privada personalíssima. Não é possível outra pessoa a não ser que seja o próprio ofendido, tá? Exemplo de alguns crimes de ação penal privada, por exemplo, calúnia, difamação, crime de injúria, né? Crimes contra a honra. Beleza? Porque, por exemplo, se você for injuriado, o cara foi lá, te esculhambou, te chamou de algum nome, ficou ferido internamente, mesmo que ele se retrate ali, porque não cabe, né? Retratação na injúria. O que seria essa retratação? É se ele dissesse assim, ó, não, cara, desculpa aí pelo que eu falei contigo. Mesmo que ele peça desculpa, você vai ficar ferido. Entendeu? Aquela coisa, mexer com a sua honra subjetiva. Você vai ficar ferido. Pode representar? Pode. É um crime de ação penal privada, mas vai depender de você. Você quer oferecer a queixa ou não. Tá bom? Algumas particularidades na ação penal privada, né? Em relação à queixa-crime. A vítima é que tem que ofertar ou não essa ação. Aí tá com a pessoa. Então, vamos supor que tá lá, tem um crime de calúnia. É a vítima, ela vai decidir se ela quer ou não. Ela foi, por exemplo, injuriada. A vítima que vai decidir se ela quer ofertar ou não. Tá? Se mexeu com a honra dela, ela tá ferida, beleza. Isso está relacionado com o princípio da oportunidade. Tá? É um dos princípios lá da ação penal privada, né? O princípio da oportunidade. Ou seja, a capacidade dele ofertar ou não. Ele tem essa oportunidade para fazer isso. Prazo. Bom, tem um prazo decadencial. Nós sabemos que é um prazozinho de 6 meses para propor essa ação. Pode renunciar, professor? Pode. Tá? Pode renunciar. Ó, a prática de um ato incompatível com a vontade de processar, ou seja, se você não está com vontade de processar, então você renunciou. Tá bom? Renunciou. Pode acontecer a renúncia. Professor, a vítima, que é o querelante, né? Ela pode desistir da ação, se ela quiser. Pode, porque um dos princípios também da ação penal privada é o quê? É a disponibilidade. Eu posso desistir da ação penal. Tranquilo. Ah, eu ofereci. Você pode desistir. Professor, pode também perdoar, caso eu já ofereci e tal, a denúncia, a ação e tudo, e aí durante o processo eu quero perdoar. Eu quero dar o perdão. Pode? Pode, você pode perdoar. Tranquilo. Pode renunciar, você pode, antes, né, do oferecimento, você pode perdoar depois, que o processo já está em andamento. Então, se ela não quiser mais prosseguir com a ação, ela pode perdoar o cara. É o famoso perdão da vítima. Tá bom? Se estende a todos, a regra é que sim. Porém, se tiver um cara, no caso do perdão, que não queira, aí eu não posso fazer nada, né? Ele não quer. Beleza? Aí fica só para quem quer. Essa é a regra. Tá bom? Resuminho para não esquecer, antes da gente entrar aqui nas questões. Vamos lá. Ação pública incondicionada, como eu falei. Obrigação do Ministério Público em praticar denúncia diante de um crime, né, que é um fato ilícito, típico e culpável. Na ação penal pública condicionada, aqui depende de uma representação do ofendido, representante legal. Tá? Aqui depende, o oferecimento dessa denúncia depende, é condicionado ao interesse de agir da vítima.
Existe também, pessoal, uma ação pública chamada condicionada à requisição do Ministério da Justiça. Ministro da Justiça. Por exemplo, existem alguns crimes, por exemplo, ali contra diplomatas estrangeiros, alguma coisa do tipo que acontecem aqui, que nesse caso vai depender da requisição do Ministro da Justiça aqui do Brasil para que aconteça aquela ação penal. Então vai depender da requisição para ser instaurada uma ação penal. Tá? Então é os crimes de ação pública condicionado, mas condicionado à representação do Ministro da Justiça. Então depende do ministro para que se instaure uma ação penal. Sem a requisição do ministro, não haveria uma condição de instauração. Na ação penal privada subsidiária da pública, já é outra também. Essa daqui é quando o Ministério Público ele fica inerte. E vamos supor que aconteceu um crime de homicídio e um roubo, por exemplo. E aí o Ministério Público deveria ter oferecido a ação penal, tudo, a ação, que ele é o titular, e ele não ofereceu. Ficou inerte. Existe uma coisa chamada ação penal privada no lugar da pública. Ah, não ofereceu? Era uma atribuição sua. Ficou inerte? Beleza, não sei o que foi que aconteceu, mas ficou inerte. Você, que está se sentindo lesionado, pode entrar com ação privada no lugar da pública. Tá? Então, olha aqui, ó. É uma ação em que a vítima ou o seu devido representante oferece a queixa por causa do Ministério Público não agiu, ou seja, ele ficou inerte. Né? Por exemplo, se o cara está preso 5 dias, o Ministério Público oferecer, se ele tiver solto 15 dias. Deu 5 dias, ficou inerte, pronto, você tem até um prazo ali de 6 meses para poder entrar com essa ação privada subsidiária da pública. Se tiver solto, deu os 15 dias, não ofereceu, pronto, a partir daquele período ali, dos 15, arregaça, tem 6 meses aí para poder oferecer essa ação penal privada subsidiária da pública. Tá bom? Súmula do STJ também muito importante. Ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante da violência doméstica contra a mulher. Pessoal, muita gente acha, professor, crime de lesão corporal, ação penal pública condicionada, né? Depende se a vítima quer ou não representar a porrada que ela levou. Porém, se esse crime de lesão corporal acontece no âmbito de Maria da Penha, violência doméstica, aí, meu amigo, deixa de ser condicionada e já vira uma coisa incondicionada. Então, envolveu violência doméstica, é crime de ação pública incondicionada. A obrigação do Ministério Público não depende de condição nenhuma para ele oferecer a ação penal lá. Show? Uma súmula 542 da STJ. Olha essa questão aqui da IDECAM, bem tranquilo que eu trouxe para vocês. Durante uma discussão com sua esposa sobre questões relacionadas à organização do lar, Marcos se descontrolou e agrediu fisicamente, causando lesões corporais de natureza leve. Com os gritos e barulhos provocados na hora da agressão, lembrando, tá, pessoal, aqui, a lesão corporal de natureza leve, né? No caso, que eu disse que era condicionado. Olha aqui, ó. Com os gritos e barulhos provocados na hora da agressão, o vizinho Milton, que é policial militar, interveio e conseguiu que Marcos parasse de agredi-la, né? Vindo a prendê-lo imediatamente em flagrante delito e conduzir à delegacia. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial, bem como da realização de todos os trâmites legais, o fato é remetido ao Ministério Público. Nesse contexto, em relação ao tido na ação penal, que se aplica à espécie, de acordo com o entendimento jurisprudencial, é correto afirmar que o crime de lesão corporal leve, tipificado lá no artigo 129 do CP, é de ação penal o quê? Cuidado, não vai marcar condicionada não. Por quê? Pessoal, aqui, ó, vamos aqui, analisa o caso. Ó. Discussão com a sua esposa sobre violência doméstica. Ele descontrolou e agrediu ela. Aqui envolve o quê? Que eu falei, Maria da Penha. Ó. Aqui vai envolver Maria da Penha. Pronto. Se envolveu Maria da Penha, já sabe que deixa de ser condicionada e agora é incondicionada, pública e incondicionada. Mesmo que seja uma lesão corporal de natureza leve. Tranquilo? Aí. Questãozinha da IDECAM 2021, concurso que aconteceu na PFOS. Outra questão da IDECAM também aqui, ó. A doutrina brasileira considera a persecução penal como a soma da atividade investigatória
com a ação penal promovida pelo Ministério Público, ou seja, é a investigação durante a fase do inquérito, mais a fase de instrução processual que vai ser oferecido à denúncia. Isso é o que a gente chama de persecução penal. No estudo da ação penal, observa-se algumas espécies, como a ação penal pública e a ação penal privada. Com relação às espécies de ação penal, assinar a afirmativa incorreta. Observe que a IDECAN ela pede muito a incorreta. Muito cuidado, pessoal. Vamos lá. As contravenções penais são todas de ação pública condicionada à representação. Errado. Contravenção penal, ela é de ação pública incondicionada, viu? Ah, professor, não sabia não. Pois é. Lá na lei de contravenções mostra quem são as contravenções penais. Tá bom? Tem as infrações penais. Nós temos os crimes e as contravenções. Existem crimes que têm as subdivisões. Crimes de ação pública incondicionada, crimes de ação penal condicionada, apresentação, crime de ação penal privada, entendeu? E as contravenções, elas são de ação pública incondicionada. Beleza? Então aqui tá errado, letra A, né? Vamos lá. Em regra, a ação penal no crime de estelionato é de ação pública condicionada à representação. Correto, pessoal. Teve até uma alteração, né? O crime de estelionato, a regra é que ele é ação pública condicionada à representação. Depende da representação da vítima para que se prossiga a ação. Essa é a regra. Existem exceções que virem incondicionada, tá bom? Mas a regra, ó, cuidado aqui, ó. Crime de estelionato, ação pública condicionada à representação. Nos crimes de lesões corporais leves, a ação penal é pública condicionada à representação. Sim, correto. Foi o que eu falei. Porém, se for no âmbito de violência doméstica, cuidado. Se for no âmbito de Maria da Penha, vou botar aqui Maria da Penha, tá? Aí já passa a ser o quê? Incondicionada. Certo? Show. Nos crimes, então aqui está correto. Ele não falou nada de Maria da Penha. Letra D. Nos crimes contra a honra, a ação penal é privada. Lembra que eu falei? Via de regra. Perfeito. Crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Quando o crime de lesão corporal leve for praticado no âmbito de violência doméstica, a ação penal será pública e incondicionada. Perfeito, foi o que eu falei para vocês. Tá bom? Ela tem que ter uma contradiçãozinha com a letra C e letra E. Observe que a IDECAN, em duas questões diferentes, aqui na PFOS, mesmo ano, só que cargos diferentes, né? Ela cobrou essa questão dessa ação penal aqui envolvendo violência doméstica, tá? Vamos à primeira questão aqui da nossa bateria de questões. Nos crimes de ação pública, esta quem? A ação pública será promovida pelo Ministério Público, certo? Mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, existe realmente alguns casos, depende da requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido, no caso de ação pública condicionada, ou de quem tiver qualidade para representar. É isso aí, pessoal. A ação pública, quem promove o Ministério Público. Tanto a incondicionada quanto a condicionada. Só que a condicionada depende de uma representação da vítima. Ou também aqueles casos que dependem da requisição do Ministro da Justiça. Perfeito. Questão correta. Segunda questão. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Professor, a pessoa que foi ofendida morreu. Morreu, bateu as botas.
Quem é que vai continuar no lugar dela? Levanta a mão. Vai lá. É o CAD, né? Cônjuge ascendente, descendente e o irmão. Professor, eu vi uma decisão, um julgado aí, em relação a esse cônjuge, que até no caso de casal homoafetivo, tem uma decisão, tá? No caso de casal homoafetivo, vocês sabiam que no caso da morte, por exemplo, de um dos cônjuges, né? Ele, mesmo sendo homoafetivo, ele é considerado como cônjuge para efeito da ação penal. No caso de casal homoafetivo, tá? Existe uma jurisprudênciazinha aqui sobre isso, que é considerado. Certo? Não esqueçam. Então, tá correto, é isso aí. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, no caso de morte. Terceira. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, do Estado ou do município, a ação penal será pública. Com certeza. Corretíssimo. Professor, crime contra o patrimônio das coisas do Estado, da União, do município. Independentemente, tá? Seja qual for o crime, se é praticado contra o patrimônio ou interesse da União, do Estado, do município, aí a ação, meu amigo, é pública. Ministério Público é o titular. Beleza? Seja qual for o crime. Corretíssima essa questão. Então eu trouxe aqui alguns artigos para a gente dar pelo menos ter uma noção em relação aqui da onde é que a gente tirou essas questões, né? O artigo 24 ele fala assim, ó: nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça. Olha aí. Ou representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representar. Perfeito. No caso de morte, foi o que a gente falou, né? Vai passar por cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. E no caso dos crimes contra o patrimônio, que a gente falou, aqui, seja qual for o crime, vai ser de ação penal pública. Tudo bem? Titular, Ministério Público. Vamos partindo aqui então. Ó, trouxe uma questão aqui da IDECAN também, para a gente dar uma resolvida aqui sobre esses assuntos que a gente já falou. O chefe de governo estrangeiro, Rob Jones, quando em visita oficial ao nosso país, foi caluniado, crime contra a honra, por um cidadão brasileiro que, em seus comentários, durante os eventos oficiais, imputou o Sr. Rob Jones em alto e bom tom, um fato falso definido como crime. Na oportunidade, o cidadão brasileiro narrou alguns fatos que caracterizariam o crime de estupro de meninas menores de 14 anos. Tá? E ele sabia que isso era falso. E o cara gritou. Na presença de vários convidados, aí na frente de todo mundo. Eita! A situação foi de fato realmente bastante constrangedora. Pessoal, em relação a esse crime que ele cometeu aqui, crime contra a honra do cara, calúnia, né? Essa ação penal, né, para ingresso contra o cidadão brasileiro que praticou isso. Ó, no caso dos chefes de diplomatas aqui estrangeiros, chefe de governo estrangeiro, na verdade, era um presidente, na verdade, aí, ó, chefe de governo, Rob Jones, estava visitando o país. No caso do chefe aqui, desse governo, vai depender da requisição do ministro da Justiça, lembra? Ou seja, a ação penal só vai para frente se houver a requisição do ministro da Justiça. A gente até falou no início da aula que existem alguns crimes que dependem da requisição do ministro da Justiça para entrar com a ação. Esse é o caso. Então, aqui uma ação pública é condicionada à requisição do ministro da Justiça. Tá bom? O que vocês têm que observar? Às vezes a IDECAN ela gosta muito de misturar a ação penal com a parte lá do crime mesmo. Entendeu? Do direito penal. Então, nesse caso aqui, chefe de governo, aí vai depender da requisição do ministro da Justiça. Tudo bem? Beleza. Porque é contra um chefe de governo.
É um presidente de algum país aí. Quarta, a representação será irretratável depois de recebida a denúncia. Não é recebida, depois de oferecida. Professor, eu não posso mais me retratar depois que for oferecida a denúncia? A representação não. Tá errado essa questão. A representação ela é irretratável depois de oferecida a denúncia. Olha o artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, já sabe, leva aí para você não errar na prova. Olha uma questão da IDECAM que eu trouxe para vocês. Deixa eu só colocar o bonequinho bem aqui para ficar melhor. Vou ficar aqui lá no cantinho, tá? Vamos lá. Bem aqui, ó. Professor Muniz. Jorge Henrique, 45 anos. Capaz. Em janeiro de 2021, foi vítima de um delito de estelionato praticado por Ana Cláudia. Jorge Henrique tomou conhecimento da autoria, né? Em 5 de janeiro de 2021, no mesmo ano. E nesse mesmo dia, noticiou os fatos à autoridade policial, com a respectiva representação. É o estelionato, né? Depende da representação, em regra. Tendo sido em decorrência instaurado o inquérito policial e teve representação, ou seja, estelionato é um crime que depende da representação da vítima para que coloque o negócio para frente. Assinar a alternativa correta. Jorge Henrique poderá retratar-se da representação até o dia 4/7, independentemente do oferecimento ou não da denúncia. Pessoal, olha o que foi que a gente aprendeu aqui. A representação ela é irretratável depois que for oferecida a denúncia e ponto final. Olha lá. Após o oferecimento da denúncia, Jorge Henrique não poderá mais retratar-se da representação que ele fez. Letra C. Bem claro, questão que cobrou justamente esse artigo aqui, ó, 25. A representação ela é irretratável depois que for oferecida a denúncia, cara. E acabou. Beleza? É isso. Retratar-se a qualquer tempo? Não. Ofereceu a denúncia, não pode mais retratar-se. Olha essa quinta questão que diz o seguinte. Deixa eu voltar aqui agora. Pronto. A ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de uma portaria expedida por uma autoridade judicial ou policial. Correto. É isso aí, pessoal. Lembrando que a ação penal nas contravenções ela é incondicionada e ela se inicia com o auto de prisão em flagrante ou através de portaria, né? Beleza? Tem por meio de portaria, abertura de inquérito por portaria, que quem vai ou é feito pelo juiz ou pela autoridade policial aí, tá bom? Tá correto. Então aqui, nas contravenções a ação penal ela é iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria. Sexta, qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, lugar e os elementos de convicção. Correto, pessoal. Qualquer pessoa pode chegar mesmo e o quê? E provocar o Ministério Público para que ele desenrole, né? Vá lá. Ele é o titular da ação penal pública. Inclusive, essas pessoas podem oferecer por escrito informações, o fato, a autoria. Olha, eu conheço fulano de tal, é isso, aconteceu isso. Entrega para o Ministério Público. Qualquer pessoa pode provocar para que o Ministério Público faça alguma coisa relacionado aos crimes. E a 7 diz assim: o princípio da oportunidade, intranscendência, indivisibilidade e disponibilidade são princípios da ação penal privada. Marque C de corretíssimo. Foi o que a gente até aprendeu no início da aula. Princípio da oportunidade é o princípio da ação penal privada? Sim. Ou oferece ou não. Você tem a oportunidade de oferecer.
Princípio da intranscendência também? Sim. Por que, professor, intranscendência? Meu amigo, só quem pode ficar lá responder por esse crime aqui é a pessoa que praticou o crime. Ah, mas se o meu filho, se eu morrer, o meu filho pode responder? Não. Não. É o princípio da intranscendência. Só você que praticou aquele crime responde. Entendeu? Princípio da intranscendência. Não pode seu filho ir lá e responder no seu lugar. Indivisibilidade. No caso da ação penal privada, se a denúncia for feita para um, tá? Se participaram 3, tem que ser oferecido para os 3. A todos, se estende a todos. Indivisibilidade. Disponibilidade. Meu amigo, você pode desistir da ação penal. Ela é disponível, você pode se dispor. Tá? Disponibilidade. Então, esses são os princípios, tá? Isso na privada. Tá bom? O que vocês vão tirar de letra? Assuntozinho tranquilo, beleza? Bora lá. Questão da IDECAM também sobre esse assunto. Ó. Durante uma aula de processo penal na faculdade, o professor passou a explicar aos alunos o conceito de ação penal. As espécies, né, suas características. Ao final da explanação, o aluno João procurou o professor de forma reservada para pedir que fossem repetidos os princípios da ação penal privada. Já que no momento em que o professor explicava, o telefone celular tocou e ele não conseguiu prestar atenção no que foi mencionado. Após o professor esclarecer a João a importância de não olhar o celular durante as explicações das aulas, inclusive fica aí de referência para vocês, tá, pessoal? Durante a aula não é para ficar olhando o celular, prestar atenção na aula. Ele lhe informou os seguintes princípios. Se ele está perguntando ao professor quais são os princípios da ação penal privada, você vem e marca o quê? Ó? Oportunidade, intranscendência, indivisibilidade e a disponibilidade. Letra D. Professor, qual foi a banca dessa questão? Foi da IDECAM. Viu? Foi da IDECAM. Tá aqui. Letra D. Tá bom? Outra questão aqui, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o acordo de não persecução penal. Pode cair na prova? Sim. O que é isso aí, professor? De uma maneira bem clara. É para tu não ficar preso. Vai fazer outra coisa para evitar aquela... Sabe aquela política de penas alternativas à privativa de liberdade? Pronto, esse acordo serve para isso. Mas tem alguns requisitos e algumas condições e tem casos que a gente não pode aplicar esse acordo de não persecução penal, de não colocar a ação para frente. Tá bom? Vamos lá. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado a prática do crime, é um crime que, logicamente, esse acordo não pode ser um crime que tenha envolvido violência ou grave ameaça, já começa por aí. E a pena mínima inferior a 4 anos, não pode ser uma pena mínima superior a 4 anos, aí já não pode aplicar. O Ministério Público poderá propor um acordo de não prosseguir com a ação penal para frente. Com a instrução, né? Chamado de não persecução penal. Desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Agora, meu amigo, tem algumas condições. Ele quer algumas condições, só que ele quer aqui exceto o quê? Uma alternativa que não é ou traz uma condição errônea, errada. A IDECAM ela costuma muito fazer isso aqui. Vamos lá. Quais são as condições para ter esse acordo? Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima? Realmente. Para que tenha esse acordo, primeiro, pena mínima do crime inferior a 4, não pode ter violência ou grave ameaça no crime. Vai ter que reparar o dano ou restituir a coisa à vítima? Vai. Mesmo que não consiga fazê-lo, é errado. Salvo, exceto se ele não conseguir ter grana, não consegue mais restituir. Então, exceto, na verdade, né? Exceto caso ele não, exceto se ele não tem condição de fazer isso, ou seja, de restituir o dano. Então, não vai obrigar. Então, nesse caso, se for comprovadamente que não tem condição, então, nesse caso, é uma exceção.
Tá bom? Então aqui já a letra A, o gabarito. Tá errôneo. Na verdade, uma das condições é que ele repare o dano ou restitua a coisa à vítima para que não tenha, para que seja selado esse acordo de não persecução. Agora, exceto se ele não tiver condição de fazer. Tá bom? Letra B. Renunciar voluntariamente os bens e direitos indicados pelo Ministério Público com instrumentos, produto e proveito do crime. Renunciar a tudo aquilo que ele conseguiu, né? Por meio da prática do crime. Perfeito. Prestar serviço à comunidade por um período correspondente à pena mínima que vai ser dada ao delito que ele praticou. Diminuída de 1 a 2 terços em local a ser indicado pelo juiz. É isso aí. É uma das condições que ele vai ter que cumprir. Ele vai ter que prestar serviço à comunidade por quanto tempo, professor? Aí tem lá. Pelo tempo correspondente à pena mínima do crime que ele praticou. Então, deixa eu só puxar aqui, ó. Vai ser a pena mínima. Pena mínima. Aí vai ser diminuída de quanto? De 1 a 2 terços. Pode ter esse período aí que vai determinar o juiz. Tá? Na dosimetria. Então, pena mínima. Diminuir de 1 a 2 terços. Aí vai ser o tempo que ele vai passar prestando essa fasezinha aí de serviço à comunidade. Tá bom? Professor, não entendi não. Peraí. Calma, eu tô falando o seguinte. Aqui é o tempo que ele vai prestar o serviço à comunidade. Como é que eu vou saber? É a pena mínima do crime que ele praticou. Diminui de 1 a 2 terços. Aí você pega isso aí, diminui. Aí o que sobrar é o tempo da pena mínima que ele vai passar prestando serviço àquela comunidade. Pagar a prestação pecuniária, sim, e cumprir por prazo determinado, outra condição que vai ser imposta pelo Ministério Público, e tem que ser uma condição proporcional, logicamente, à pena que vai ser imputada. Realmente, está aqui uma condição. Beleza? Agora, a única que não é a letra A aí. Professor, existem casos que a gente não pode aplicar essa persecução? Existe. Olha essa questão 9. Ó. O acordo de não persecução penal não será cabível. Quando é que a gente não pode aplicar esse acordo? Quando é? Aí ele vai colocar algumas condições que a gente não pode aplicar, exceto, ou seja, a gente vai ter que achar uma opção que se aplique o acordo, entendeu? O acordo de não persecução penal não será cabível. Tem umas hipóteses que ele não será cabível. A gente vai procurar aqui, só aquele que aqui não é, ou seja, aqui é cabível o acordo. Porque é o contrário, exceto, então vamos lá. Se for cabível uma transação penal de competência do juizado especial criminal. Ora, correto. Professor, vai ter acordo de persecução penal se é um crime que cabe transação penal lá no GCRIM, no juizado especial? Não, para que se eu já vou utilizar os benefícios lá do GCRIM? Então não vou fazer o acordo de não perseguição. Correto. Prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos. Não, na verdade aqui, aqui vai ter o acordo. Então aqui vai ter o acordo, né? Vai ter acordo, porque aqui ele até generalizou. Vai ter acordo por quê? A gente viu na questão passada, tá lá, tendo enunciado da questão, ele diz, ó. Pena sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4. Você vai aplicar o acordo de não perseguição. Aí tá aí. Ele quer uma alternativa que esteja errada, pessoal. Ou seja, que não, na verdade, que vai ter acordo de perseguição penal. Se o investigado for reincidente, ou se houver elementos probatórios que indiquem que a conduta dele é habitual, reiterada, né? Já é um profissional do crime, nesse caso não vai ter acordo. Correto. Se ele se beneficiou desse acordo já nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, ele já teve esse benefício? Já se beneficiou num acordo de não persecução, uma transação penal, uma suspensão condicional do processo. 5 anos, tá batendo aqui bem certinho, 5 anos, ó, que ele se beneficiou. Vai ter o acordo ou não? Aí não pode ter o acordo. Então é um caso de não acordo. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, não tem acordo aqui de perseguição penal. A lei é bem dura em relação a Maria da Penha, tá, pessoal? Tá bom? Então, a única que vai ter acordo aí é a letra B.
que não traz uma condição de não acordo. Olha essa questão da IDECAM, presta atenção. Ó, detalhe, eu falei que, professor, o cara praticou um crime, mas aqui a lei diz que ele dá para ele ser beneficiado, ele cumpre os requisitos para ter a transação penal prevista lá no GECRIM. Mesmo assim, eu dou acordo de não perseguição para ele? Não, não dá. Porque ele, olha, se o GECRIM já dá um benefício para ele, então nesse caso eu não vou dar o acordo de não perseguição penal para ele, não. Ó, caiu aqui na IDECAM. O chamado pacote anticrime incluiu na legislação a figura do acordo de não perseguição penal, no qual o Ministério Público pode realizar um acordo com o autor do delito, desde que ele preencha alguns requisitos. Tá? Vamos lá. É uma negociação. Em relação ao tema, observe-se os requisitos legais listados nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale. Ele quer uma alternativa que não traz um requisito, ou então um requisito errado, sobre a questão do acordo. Vamos lá. A pena em abstrato deve ser inferior a 4 anos. Até aqui, correto. Para ter o acordo, né? Isso. Aliás, para ter o acordo. Perfeito. Independente... Deixa eu subir aqui, ó. Independente se seja hipótese de transação penal de competência do GECRIM. É errado. O que foi que eu falei? Professor, em regra, pena em abstrato deve ser inferior a 4 anos. Não pode ter violência ou grave ameaça. Show. Mas se esse crime couber transação penal lá no GECRIM, eu vou continuar com o acordo? Não. Então não é independente de ser hipótese de transação, não. Errado. Errado. Está errado isso aqui. Se couber transação penal no GECRIM, não vai ser feito o acordo, vai ser feita a transação penal lá pelo GECRIM. Entendeu? Então tá errado. O agente não pode ser reincidente. Realmente, ele não pode ser reincidente para que ele tenha esse acordo. O agente não pode ter sido, vou baixar aqui, não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos com acordo de não perseguição penal, transação ou suspensão, correto. A acusação não pode ser crime praticado com violência ou grave ameaça, perfeito. Não deve ser caso de arquivamento também. Porque se for caso de arquivamento, vai ser arquivado e não vai ser colocada a ação para frente. Então, para ter acordo de perseguição, de não perseguição, não pode ser um caso que vai gerar arquivamento naquela investigação, tá bom? Se vocês forem espertos, ó, você aprende muito com os enunciados das questões. Ó. Não pode ser caso de arquivamento. Ó. O enunciado de uma questão ela pode trazer, às vezes, uma resposta de uma questão. Então, você tem que ser esperto, tá? 10. O acordo de não perseguição penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e pelo defensor. Quem faz o acordo, hein? Ministério Público, o investigado e o defensor. Juiz entra? Não, ele fala Ministério Público, investigado, o cara que está sendo acusado, e o defensor, o advogado dele. Correto. Beleza? Isso aí. Isso aqui é quem vai formalizar, né? Será formalizado por escrito, será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e pelo defensor. 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como uma justificativa para um eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. Tá certo, pessoal? Ora, se ele descumpriu o acordo, né, o acordo que foi feito de não perseguição penal, então esse descumprimento ele pode ser utilizado pelo Ministério Público como uma justificativa para um eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. Ora, como é que eu vou dar a suspensão condicional do processo para ele se nem cumpriu o acordo de não perseguição penal ele cumpriu? Pode ser uma justificativa, correto? Tá?
Vamos lá. Doze. Cumprido parcialmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade. Ele tem que cumprir integralmente. Integralmente, para que o juiz declare a extinção da punibilidade dele. Não é só uma parte. Professor, eu cumpri o acordo direitinho, integralmente. O acordo de não persecução penal. Beleza, se cumpriu direitinho, o juiz vai lá e decreta a extinção da punibilidade. Tá bom? Questão 13. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Foi o que a gente falou. Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Correto, pessoal? Aqui é a ação privada subsidiária da pública, certo? O que acontece com isso daqui? Lembra que se o Ministério Público ficar inerte, o cara entra com a ação privada no lugar da pública, certo? Mas a qualquer momento o Ministério Público, opa, acordou, ele pode ir lá e pegar e aditar a queixa novamente. Ele pode assumir o processo de novo, porque ele é o titular. Entendeu? Pode pegar tudo, é isso que a lei está dizendo. Tá bom? E aí ele retoma a ser a parte principal. Tudo bem? É isso daí. É uma maneira mais didática para que você entenda, entendeu? Uma maneira bem mais didática é o que a lei fala. Vamos à questão 14, ela diz assim, ó. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente pela decisão judicial, o direito de oferecer queixa, no caso de ação penal privada, né, é igual a condicionada. Ou prosseguir na ação passa ao CAD. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Aqui no caso da queixa, né? Tá correto. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Não esquece desse mnemônico aí que cai na prova. Artigo 29. Como eu falei para vocês, muito importante. Ele vai falar dessa questão que a gente resolveu aqui, ó. Ação privada no lugar da pública. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Quem é que vai fazer isso? O Ministério Público pode aditar a queixa. Ele pode oferecer uma outra denúncia substituindo aquela que o cara fez, o privado fez, e pode intervir a qualquer momento. É isso que ele está falando. Artigo 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. No caso da subsidiária, né? Artigo 31. No caso de morte do ofendido, ou quando ele for declarado ausente por decisão do juiz, olha aqui, ó. O direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará a quem? Ao CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Certo? E o artigo 36 fala o seguinte, ó. Se comparecer mais de uma pessoa com o direito de queixa, morreu o cara, apareceu 10 milhões de pessoas. Quem tem preferência? O cônjuge tem preferência. Aí depois, em seguida, o mais próximo, o parente mais próximo, na ordem de enumeração, né? Podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone. Então, a preferência primeiro aí vai ser quem? O cônjuge, logicamente. Artigo 32 fala o seguinte, ó. Nos crimes de ação penal privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, a parte lá, né, vai nomear um advogado para promover a ação penal. O cara não tem condição, é uma ação penal privada. Aí as partes mandam um ofício lá para o juiz dizendo que não tem condição, ele não tem dinheiro. Aí o juiz vai nomear um advogado para promover essa ação penal, tá? Pode acontecer isso também.
Parágrafo 1º diz que considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da sua família. Parágrafo 2º. Será prova suficiente da pobreza o atestado da autoridade policial. Questão que pode cair na sua prova. Atestado de autoridade policial, ela é prova suficiente para o atestado de pobreza, tá? Ele pega esse atestado lá onde ele reside, né? Olha essa questão 15. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por um curador especial, nomeado de ofício a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal. Correto? O cara é menor de 18, o cara tem problemas mentais, não tem representante legal. Esse direito de queixa, vamos supor que esse menino aqui de 17 anos quer representar. Então o direito de queixa, ele pode ser exercido por um curador especial que vai ser nomeado para representar ele nesse processo. Tá bom? Pode ser nomeado de ofício pelo juiz? Pode. Pode ser a requerimento do Ministério Público? Pode. Correta a questão. Olha o artigo 33 e o artigo 34. Ó. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tem representante legal, aí o direito de queixa ele poderá ser exercido pelo curador nomeado de ofício pelo juiz, ou a requerimento do MP pelo juiz competente para o processo penal. Artigo 34. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18. Então, ele tem uma idade entre os 18 aqui e os 21. E aí, professor? Aí, no caso, o direito de queixa pode ser exercido por ele ou pelo representante legal. Mesmo ainda até os 21, pode ter um representante legal. Tá? No caso aqui, se o ofendido é menor de 21 anos e maior de 18. Beleza? No caso, menor de 18, tem que ter um curador, né, que vai ser nomeado ou nomeado ali pelo juiz de ofício ou a requerimento do MP. 18 e 21 pode ser a própria pessoa ou um representante legal. Olha essa questão 16. Ó. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou o seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação se não exercer dentro do prazo de 3 meses, contados do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Pessoal, vamos lá. Direito de queixa. O que foi que eu falei para vocês? O Ministério Público ficou inerte, certo? Ou então é um crime de ação penal privada. O prazo é decadencial. Se ele não exerce aquele direito de queixa dele, por exemplo, tá? Dentro de um prazo de 6 meses, contado do dia em que ele sabe quem é o autor do crime, cuidado, as bancas costumam dizer colocar outra coisa, mas é desde o dia que ele quem sabe quem é o autor do crime, não é o dia que aconteceu o crime. É desde o dia que ele conheceu o autor. Ele pode ter conhecido o autor 4 dias depois. Tá aí. Nesse caso, direito de queixa, o prazo é quanto? 3 meses? Errado. 6 meses. Olha o artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou representante dele, né, no caso do direito de queixa, se é uma ação penal privada exclusiva, né, ou propriamente dita, se não exercer dentro do prazo de 6 meses. Tá aí, ó. Não, se não exercer no prazo de dentro de 6 meses. Ele vai decair, ou seja, a decadência do direito. Tá bom? Tem 6 meses para entrar com essa ação privada. Quando? A partir do dia que ele sabe quem é o autor do crime. Cuidado! Autor do crime. Eu vou escrever de novo. Autor. Não é no dia que aconteceu o crime, não. É no dia que ele conhece, toma conhecimento do autor. Tá? Olha essa questão da IDECAN. Instaurado o inquérito
para apurar uma eventual prática de um delito de extorsão cometido por Fernando e respeitado o prazo legal, o delegado de polícia Jorge elaborou o respectivo relatório. No relatório, entendeu que os elementos informativos colhidos na investigação apontavam o indiciado Fernando como autor do delito em questão. Dessa forma, entendendo terem demonstrados suficientes indícios de autoria e prova que realmente ele praticou esse crime, encaminhou-se os autos no inquérito para o Ministério Público. Lembrando que uma das características lá do inquérito é que ele é dispensável. Nesse contexto, assinar a alternativa correta. Vamos lá. Caso o Ministério Público entenda ser necessária a realização de novas diligências e a requisite a autoridade policial, determinando por consequência o retorno dos autos de inquérito da delegacia de polícia, se for ultrapassado o prazo para o oferecimento da denúncia, durante a realização das diligências, será possível a ação penal privada subsidiária da pública. Não, pessoal. Aqui, a ação penal privada subsidiária da pública é quando existe uma inércia do Ministério Público. Ele não ficou inerte, ele só mandou de volta para investigar. Pegar mais diligências, né? Tá? Olha esse item C. Caso o membro do Ministério Público se queda inerte, ou seja, se permaneça inerte, e não oferecer a denúncia no prazo legal, é possível uma ação penal subsidiária da pública dentro do prazo de 6 meses. Olha aí, dentro do prazo de 6 meses, contado a partir do dia que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Perfeito. No caso do cara ser preso, o Ministério Público tem 5 dias. Deu 5 dias. Não ofereceu, pode entrar com ação privada no lugar da pública. 15 dias se estiver solto, para ele oferecer. Não ofereceu durante os 15 dias, aí entra com ação privada no lugar da pública. É isso daí, letra C. Tá bom? Ok. Ó, qual é o erro da item B? Ele está dizendo que é ação privada subsidiária da pública a qualquer tempo. Não, tem um prazo de 6 meses. Tá? Para ele poder entrar. Letra C, sem nem medo de errar. Cai muito essas questões da ação privada subsidiária da pública, pessoal. Muito. Tem até essa previsão do artigo 5º, né? Da Constituição Federal. Olha essa questão do Sebrasp aqui. Foi recente, né? 2022. Eu achei bem interessante, ó. Vítima de um crime de ação pública condicionada praticado por sua prima em 16 de 6 de 2021. A ofendida fez a representação formal em 18 de 12 de 2021, ou seja, passou aí dos 6 meses, não foi? Nesse caso hipotético, ocorreu o que, pessoal? Decadência. Passou 6 meses, acabou o prazo, não tem mais esse direito aí, ou seja, é decadente. Decadenciar o prazo para oferecer ação privada no lugar da pública. Tá bom? Essa representação aí. Então, a ofendida fez a representação, na verdade, né, aliás, não é nem ação privada subsidiária da pública. Aqui é porque ela deixou de fazer a representação formal. Tem 6 meses para fazer, né? Deixou de fazer, prazo é decadencial. Não fez, ó, ocorreu a decadência do direito. Tá bom? Olha essa questão da IDECAN aqui, ó. Puxar para cá, pronto. Gostei dessa bolinha aqui que facilita na hora que às vezes atrapalha as questões, mas aqui dá pra gente trabalhar direitinho. Olha aqui, ó. Durante uma festa muito lotada, Márcio e Jorge se esbarraram sem querer. E Márcio começa a discutir com Jorge, proferindo termos e frases que caracterizariam delitos contra a honra de Jorge. Posteriormente, Jorge registra a ocorrência na delegacia policial e em seguida procura um advogado para que ele seja esclarecido o procedimento correto a se seguir no tocante à queixa-crime. Acerca do procedimento de ação penal privada para ingresso com a queixa-crime, é correto afirmar aqui. Vamos lá.
O prazo não é decadencial. Errado, ele é decadencial sim. A gente acabou de resolver uma questão. O prazo decadencial é de 3 meses. Não, 6 meses. O prazo não é decadencial. De novo. O prazo decadencial é de 6 meses, contados do dia em que vier saber quem é o autor, olha lá, o autor do crime, incluindo-se o dia do começo e excluindo-se o último dia. Até porque é um prazo material, né? Letra D, pessoal. Beleza? Letra D. Inclui-se o dia do começo, tá? Em que ele sabe quem é o autor, e exclui-se o último dia. Tá bom? Letra D. Questão 17. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se, com a representação, forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. E, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 5 dias. E aí, pessoal? O Ministério Público dispensou o inquérito se, com a representação que a vítima fez, foi fornecido todos os elementos suficientes para oferecer a ação penal. Nesse caso, se o Ministério Público nem quis receber o inquérito, o relatório lá do inquérito, já pegou a vítima logo, já ofereceu tudo para o Ministério Público, ele precisa pedir? Não, porque o inquérito é dispensável. Nesse caso, se ele dispensou o inquérito, e somente com aquela representação da vítima, ele vai promover a ação. Em quantos dias ele vai promover a ação? Se for com esse caso aqui que eu disse para vocês, se ele dispensa o inquérito lá da delegacia e fica só com os elementos que foi subsidiado pela vítima. É 5 dias. Olha o que o artigo 39 vai falar, ó. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador, com poderes especiais. Lá no parágrafo 5º ele diz assim, ó. Vem para cá. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se, com a representação do cara, do ofendido, forem oferecidos todos os elementos que habilita ele promover a ação penal. Nesse caso, a denúncia ela vai ser oferecida no prazo de 15 dias. 15 dias, não é 5. 15 dias. Tá? Errado. Tranquilo? 18, 19 e 20. Vamos lá. Questões boas. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Correto? O Ministério Público não pode desistir. Indisponível, né? O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, 5 dias. Contados da data em que o Ministério Público recebe os autos do inquérito, certo? E de 15 dias, se o réu estiver solto. Perfeito. Solto ou afiançado. Corretíssimo, pessoal. Cuidado com esses prazos, viu? 5 e 15. É a metade lá do inquérito, né? Inquérito. Tiver preso 10, solto 30 dias, em regra, né? Aí, no caso, o prazo para oferecimento da denúncia ele é a metade dos prazos para terminar, concluir o inquérito policial, né? Lá na fase de investigação. Aqui nós já estamos na fase de instrução processual com o Ministério Público. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças ou a representação. Correto também. Tá bom? 3 questões corretíssimas. Porque o Ministério Público ele pode dispensar o inquérito, porque o inquérito ele é indispensável, ele não é aliás, ele é dispensável. Ele não é indispensável, ele é dispensável. Você pode dispensar o inquérito. É uma das características do inquérito. Tá bom? Olha aqui, ó. Artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Artigo 46. O prazo para oferecimento da denúncia
Estando o réu preso, será de 5 dias. Contado que ele recebe os autos, né, do inquérito policial. E de 15 dias se ele estiver solto ou afiançado. Olha o parágrafo primeiro aqui, ó. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito para o oferecimento da denúncia, contar-se-á da data em que tiver recebido as peças das informações ou da representação. Tô aqui, ó. Tá bom? Esse prazo para oferecimento da denúncia, né, por exemplo, dos 15 dias, ele conta da data em que ele recebeu as peças. Tá bom? Ou recebeu a representação lá da vítima. Data que recebeu as peças. Data que recebeu as peças. De novo, data que recebeu as peças quando ele dispensa lá o inquérito. Não esqueçam. Olha essa questão da IDECAN. Vamos lá. Assinar a alternativa correta. Eu não vou nem ler aqui, porque ele só está pedindo aqui em relação a questões relacionadas aos prazos. Lá. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias. Contado da data em que o órgão recebeu os autos do inquérito, certo? E de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. Tá aqui, letra A. De acordo com o artigo 46, ó. Não tem nem pra onde correr. Fechou? Questão que foi da IDECAN, hein? Polícia Civil do Ceará. Tranquilo, a questãozinha tranquila aí. Questão 21 e 22. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Correto. Quando ele fala queixa, é porque o crime que ele está se referindo é um crime de ação penal privada. E eu já falei de alguns princípios da ação penal privada, já? Foi que eu falei. É estendido a todos. A queixa contra dois, três caras, vai prestar queixa contra um, vai obrigar ao processo de todos. Ou seja, é indivisível. Eu não posso dividir e fazer para cada um. É a todos. Vai ser todos, vão entrar no processo. Tá bom? Indivisibilidade. Lembra desse princípio aqui. 22. A renúncia ao direito de exercer a queixa, que ele pode renunciar, né? Em relação a um dos autores, também vai se estender a todos. Correto. Mesma coisa. Se renunciar ao direito de queixa de um, também se estende a todos. Isso a renúncia. Cuidado com o perdão. Vamos lá. Que eu estou renunciando. Olha o artigo 48 e o artigo 49. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo a todos. E o Ministério Público vai proteger, vai velar pela indivisibilidade. 49. A renúncia ao direito de queixa em relação a um dos autores do crime também se estende a todos. Questão 23, ó. O perdão concedido a um dos querelados, os que estão sendo acusados pelo crime, aproveitará a todos. Se eu for conceder o perdão, vai ser para todos. Porém, ele diz assim, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que se recusar. Também está correto. Por que, Muniz? O cara que se recusar, ele não é obrigado. Ele não quer receber o perdão. Pois tá bom, pois se lasque. Então, o que acontece? O perdão concedido a todos os querelados vai aproveitar a todos. Tá aí, perdão para todos. Agora, não vai produzir efeito para quem se recusar. É isso aí. Olha o artigo 51 aqui, que diz o seguinte, ó. Nossas turmas de simulado aí, ó, bombando hoje aí, pessoal, ó. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos. Todavia, sem efeito para o que se recusar. Artigo 52. Se o querelante for menor de 21 e maior de 18, o direito de perdão poderá ser exercido pelo representante dele. Mas o perdão que é concedido para um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Tá? Então, o cara que se opõe e não quer receber, pois tá bom. Não quer, pois tá bom, beleza. Não vai produzir efeito para quem se opor. Artigo 58. Concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se o aceita, né?
O cara lá, o ofendido, o acusado, diz assim, olha, foi concedido um perdão aí para vocês. Faça uma declaração, tá? Dentro de 3 dias eu quero receber, se você aceita ou não. Ele tem 3 dias para dizer isso. Se ele aceita ou não. Professor, e se ele ficar em silêncio? A lei é clara. Olha o que é que ela fala, ó. E ainda vai ser cientificado de que o seu silêncio importa a aceitação. Se ele ficar em silêncio é porque ele aceitou o perdão. Entendeu? Bacana, né? Isso aqui pode ser questão de prova, pessoal. O silêncio importa a aceitação do perdão. Aceita o perdão, aí vai ser declarada extinta a sua punibilidade. Questão 24. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, ação privada, considerar-se-á perempta a ação, exceto. Pessoal, perempta, o que é isso? O cara tem uns prazos lá para cumprir na ação privada. Aí o cara parece que deixa para lá, deixa correr solto, perde os prazos. Se acontecer isso, vai ser perempta a ação. Por quê? Por questão de análise, por questão de ficar por dentro dos prazos, para ele exercer aquela queixa, os processos, e aí ele simplesmente voou. Se ele voou, perdeu lá os prazos, esse prazo de 30 dias, 60 dias, comparecer no juiz, voou, é perempta a ação, acabou. Perempção. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação, exceto, pessoal, simulados aí rolando direto em nosso grupo do Telegram. Acompanhando aqui direto a galera. Perempta. Exceto, ele quer um caso que não vai se tornar perempta, ou seja, quando ele bota exceto é porque ele quer um caso que não esteja de acordo com os casos que se procede a peremptação, ou caso que não tem nada a ver, muito fora da curva. Vamos lá. Quando iniciada a ação, o querelante, a pessoa que quer, né, prestar queixa, deixar de promover o andamento do processo durante 10 dias. Não é 10 dias, pessoal. 30 dias. Se ele deixar de dar prosseguimento na ação durante os 30 dias, ele não é ele que quer, então a ação vai ser perempta. Tá bom? Aqui já tá errado. Quando morreu o cara, ou a incapacidade ele não pode mais oferecer, não comparece em juízo para prosseguir o processo dentro de 60 dias, qualquer das pessoas que vai representar ele. Realmente, aí vai ser perempta mesmo. 60 dias. Quando o querelante deixa de comparecer, sem motivo, justificado a qualquer ato do processo, aquele deveria estar presente, vai ser considerado perempta a ação também. Não é o interessado, não é ele? Quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Não deixou sucessor, morreu. Aliás, é uma empresa, não deixou sucessor, tá? E esta se extinguindo, não deixou sucessor, então nesse caso considera-se também perempta a ação. Não tem sucessor para dar prosseguimento da empresa. Então, o único caso que está distoante, que errou no prazo, foi o letra A. Porque aqui é quando o cara promove o processo, aí ele iniciou o processo e deixou de promover o andamento do processo ali durante 30 dias. Passou disso aí, meu amigão, é perempta a ação. Olha lá. Letra A, tá? Não é 10, é 30 dias. Artigo 60, ó. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, no caso da ação penal privada que eu estou falando, viu? Considera-se perempta quando iniciou o processo e deixou de dar andamento nos 30 dias seguidos. Ou então ele morreu e aí o pessoal deixou de dar prosseguimento no prazo de 60 dias. Deixou de comparecer um ato que ele deveria comparecer. E no caso de empresa, se quem está entrando com o processo é a empresa, se ela se extinguir e não deixou nenhum sucessor, também a ação considerada perempta. Tudo bem, pessoal? Artigo 61 e 62, também importantíssimos. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, ele declara isso de ofício. Declaro extinta a punibilidade do réu. Artigo 62, ó. No caso de morte do acusado,
o juiz somente à vista de uma certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público vai declarar extinta a punibilidade, só com a certidão de óbito. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado da aula, uma aula completa de ação penal pública para as carreiras policiais. Tenho certeza que você vai gostar e assista essa aula 2 vezes. Assista uma na velocidade 1.25, a outra 1.5 e termina na 2.0. Beleza? Você vai aprender isso daqui. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Professor, estou querendo adquirir o curso da PMCE. Aqui na descrição do vídeo nós temos o link para você efetuar a compra do curso intensivo de reta final do PMCE, com aulas desse modelo, tá? Sem perda de tempo. Tem os links, nós temos aplicativos de questões, onde nós fazemos por disciplina e assunto, para você, a gente fica mandando no link lá do nosso grupo, para você ir respondendo da sua casa, da rede, da cama, de qualquer canto onde você tiver um tempinho livre, dentro do carro, ali, está estacionado, vai lá e resolve essas questões. Beleza? Então, quer adquirir o curso de reta final, intensivo da PMCE, estava de R$400, agora está R$299. Preço promocional mais barato que você vai encontrar. Na descrição do vídeo, a gente tem um link aqui para você adquirir o curso. Tranquilo, pessoal? Tá lá, ó. Adquire o curso, manda o comprovante para o WhatsApp embaixo, tá? Para que você adquira o curso. Beleza? Você ser colocado no grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram, para a gente trabalhar e tirar dúvidas com o professor, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, até mais!